Olá, olá, 5 horas da tarde, horário de Brasília, horário nobre para a gente falar de futebol, jornalismo, o que for. E, bom, quem acompanha mais o canal em YouTube vai estranhar o primeiro papo com uma atleta mulher. Mas quem não conhece meu histórico, poxa, eu cobri muito esporte feminino, exclusivamente feminino, via Instagram. Tem algumas entrevistas também que dá para achar um outro canal. E, poxa, o esporte feminino brasileiro, não só brasileiro, acho que o mundial ele precisa de mais atenção, até ser levado mais a sério. Muitas vezes acho que as notícias que abordam não falam do aspecto técnico, do ponto de vista da jogadora, ainda é um negócio meio, sei lá, pelo menos eu acho, né, minha querida entrevistada, que é um negócio meio, não sei mistificado, não sei nem se é o termo que seria, mas acho que vale sempre criar espaços para discussão, para divulgação e de gente que está correndo atrás do sucesso, que é o seu caso, certo, Dani? Sim, verdade. Queria te agradecer pelo convite. Fico feliz de ser a primeira mulher aqui, sendo entrevistada por você, e fico feliz também por vocês estarem dando um espaço aí para as mulheres e também para o futebol feminino. Infelizmente, ainda no Brasil ainda é desse jeito, né? Aqui na Europa, eu vejo que as coisas não são como no futebol masculino, e acredito que talvez nunca seja, porque o futebol masculino há muito tempo também já vem sendo enraizado na cabeça das pessoas, e o feminino começou a partir de muito tempo depois. Então, querendo ou não, isso ainda está um pouco atrasado, e algumas pessoas não aceitam muito bem, mas acredito que aqui na Europa a mentalidade para o futebol feminino já é muito melhor, e espero que essa mesma mentalidade chegue um dia no Brasil também. Ah, sim, e já está bem disseminado. Não que no Brasil não tivesse, sempre teve mulher jogando futebol no Brasil, né? Você é a prova viva de tantos anos e, poxa, eu acompanho a seleção brasileira, não sei, eu tô com 36, eu comecei a acompanhar graças a Luciano do Vale mostrando a Ceci na TV. Poxa, achava que a mulher fazia magia com a bola. E, poxa, teve altos e baixos e no Brasil sempre foi difícil, mas na Europa sempre teve mercado, né? Por mais que não tenha o dinheiro que movimenta o masculino, mas sempre teve em todo o país. Tanto que até uma das ideias é logo, logo falar com umas meninas que estão nas Ilhas Faro, jogando, umas brasileiras. Então, justamente para dar essa visibilidade. E até queria te perguntar, você está em Uelva, poxa, uma cidade que para brasileira é pouco conhecida, mas é uma cidade super turística, é um lugar bonito. Me fala como que é morar aí. Tô aqui em Uelva desde. Cheguei em julho, no final de julho, e aí a gente começou a fazer a pré-temporada para iniciar a temporada, uma temporada mais atípica por causa do Covid também, né? Mas é uma cidade que eu gostei muito, uma das mais quentes da Espanha, então querendo ou não é bom, porque quem vem do Brasil a gente já gosta, pelo menos eu, no meu caso, eu gosto mais do calor, gostava muito do clima do Brasil, e quando eu cheguei na minha primeira equipe aqui, que foi o Logronho, foi uma cidade muito fria, sofri bastante com frio, e depois eu vim para. Cheguei aqui logo no verão, já indo para a praia, com lugares muito bonitos, e podendo ir para a praia, ter novos passeios, conhecer novos lugares, então gostei muito aqui da cidade. Então, ajuda muito. Espanha, bom, os familiares da minha esposa são da Espanha, são da Catalunha, então conheço aí, já tinha viajado. E é engraçado que não é um país grande, mas cada província muda muito, né? Não sei se você teve a oportunidade de ir para cada lugar, mas idioma. Idioma Sim, não, mas o dialeto, sei lá, de cada um, cultura, é muito louco, né? Acho que é culturalmente aqui muito rico, né? aqui é separado muito em comunidades, né? É, Agora estou na comunidade de Andalucia, que pega lugares como Granada, Huelva, Sevilha e outras cidades, e acaba que sempre tem isso. Tem os catalães, tem os bascos, e sempre tem isso, mudança de dialeto, e eles se sentem tão identificados com a sua comunidade, que às vezes eu mesmo viajei para uma cidade e perguntei à mulher se ela era espanhola, e ela não gostou porque ela se sente catalã, e para ela catalã e espanhola são coisas distintas. Então, eles sim. levam isso bem a sério aqui. Na Catalunha você vê um monte de bandeira de duas cores listrada lá e não é a da Espanha, né? Então, assim como talvez no País Basco, né? Eu cobri Atlético Bilbao pela ESPN e, poxa, eu sei como os caras são. Você não consegue nem identificar o que está escrito na placa, né? Porque é um negócio. O euskera é um negócio maluco, né?
E no feminino, eu não sei se isso se aplica também para o masculino, mas o Atlético de Bilbao, ele não aceita jogadoras estrangeiras, tem que ser jogadora exclusivamente ali daquela comunidade deles. Então, assim, não tem nenhuma jogadora estrangeira de outro país e nem de outras comunidades, é 100% da comunidade deles ali. Então, não sei se isso se aplica também para o masculino, acredito que não, Não, mas... masculino vem do masculino e é um negócio Ah, é? firme, No assim. masculino também? É. Ah, legal, porque eu não sabia se tinha no masculino, mas eu sei que no feminino é uma equipe boa, mas uma equipe que só tem jogadoras da comunidade deles lá. Sim, sim, foi campeão faz 3 anos da Liga, né? Então, poxa, nada, para bater um Barcelona, por exemplo, que tem muita grande tradição, não é fácil, né? Verdade. Esse até é outro gancho que eu queria fazer contigo. Eu acho até o Campeonato Espanhol, a Liga Iberdrola, mais interessante da parte de baixo do que da parte de cima, porque da parte de cima é bem desigual, assim como no masculino. Na Digo, verdade, é porque o Barcelona tem um clube que ele investiu pesado nas melhores jogadoras, assim, jogadoras até do mundo, né? Lógico que quando sempre bate na trave quando chega numa Champions contra um é PSG contra o Lyon, né? Contra um PSG, Arsenal. contra o Lyon, principalmente contra o Lyon. Então, já acho que já tem os 2 últimos anos foi vice para o Lyon, porque o Lyon realmente tem uma seleção muito, muito forte. Eles pegam as melhores jogadoras do mundo e realmente eles investem. Mas o Barcelona também é desse jeito. Tem atletas muito boas da Holanda, africanas, as espanholas, as melhores, estão lá. Então, é realmente um time muito difícil de jogar. É uma honra poder jogar a Liga Iberdrola, poder jogar contra elas, mas é um jogo muito complicado, porque a qualidade técnica das meninas é absurda. E aí, como é que tá você hoje no Elva? Ele não tem vínculo com o Recreativo Elva masculino, né? Eu achava que tinha. Ou tô falando besteira? Não, não tem. E Tem aí, o feminino e base feminino. mas a torcida. Como é que funciona de torcida? Porque, por exemplo, de masculino tem alguns times que até usam a mesma estrutura. Acho que as meninas jogam lá em Lezama, que é a cidade de treinamento do Bilbao, por exemplo, no caso. O público do masculino acaba indo pro feminino. Como é que funciona o apoio da cidade com relação É, ao feminino? na verdade, a cidade, a galera aqui, até por ser uma cidade pequena, eles acompanham muito, eles dão muita força, ajudam, eles conhecem bem, passa muito nos jornais daqui, é bastante divulgado, mas o Elva é um clube mais humilde, né? Digamos assim, que precisa que tem patrocínio de grandes empresas da própria cidade para montar um time competitivo para uma Liga Iberdrola, sendo que tem que bater de frente com equipes como Sevilha, Betis, Barcelona, Real Madrid, que tem uma estrutura do masculino que traz uma receita maior. Não que não tenha receita o feminino, mas que já nasceu com uma estrutura mais forte, né? Não precisou Então, construir pro feminino, né? Foi só aproveitado até, né? exatamente. Então, acho que das poucas equipes que não tem nenhum vínculo com o masculino. Então, as coisas aqui são um pouco mais difíceis, comparando a isso, mas é um clube que tem uma excelente estrutura também para a gente, estrutura de academia, de centro de treinamento e tudo. Então, quanto a isso, não tenho nada a reclamar. Mas quanto se comparando às outras equipes, é uma equipe que ainda está crescendo bastante, porque ela não teve em nenhum momento essa estrutura do masculino que as outras equipes têm. Sim. Mas uma coisa que até eu fico curioso, será que não é mais interessante? Não sei, claro, em relação a dinheiro é complicado, mas estar num clube de uma estrutura dedicada ao feminino? Que a atenção acaba sendo você vira o foco, né? Com certeza, né? Aqui, quando eles falam esporte de Uelva, eles ligam. Também tem clube masculino, não é a mesma instituição, mas Uhum. também tem a equipe masculina que representa a cidade. Mas lógico que aqui a gente é mais conhecido, né? A gente acaba sendo o foco maior para a gente do que para a equipe masculina. Uma coisa que também que é muito difícil de acontecer também, como você disse, com as equipes grandes, porque sempre Sim. quando fala de Sevilha, de Betis, de O Bilbao, Atlético Bilbao, né?
Atlético de Madrid, Real Madrid, sempre vai primeiro. Você vai primeiro pensar na equipe masculina, né? Porque já são anos de tradição e são equipes muito conhecidas aqui na Espanha. E aí, bom, vamos falar um pouco de carreira, porque esse gancho até é interessante para falar da sua carreira, que você passou por estruturas dedicadas ao feminino, né? Sim, eu comecei jogando futsal, né, na escola, e aí a partir daí eu me formei jogando sempre futsal, era bolsista, recebia bolsa para estudar em escolas particulares, depois fui para a universidade até me formar, depois que eu me formei, eu fui para o meu primeiro clube profissional, que foi o Crespon, e lá era uma estrutura do feminino, lógico que tinha o masculino também muito forte no futsal, mas para campo era só o feminino, só que como em Brasília, a estrutura não tão boa e não tinha tudo que um atleta necessita para ter um alto rendimento, né? Como em outras equipes que passei depois. Mas foi uma Essa. equipe que, sim, Não, desculpa te cortar, não, eu ia até perguntar, porque eu tenho curiosidade, que de Brasília a referência em feminino é o Minas e Cesp hoje em dia, né? Aliás, há um tempo. sim. Mas essa estrutura de feminino é nova ou não? Como que é o cenário de futebol feminino candango? Então, o que acontece? O Crespon, ele foi campeão por muitos anos, só que campeão por muitos anos, mas não tinha uma estrutura tão forte como a do Minas. Então, eu pelo menos fui bicampeã brasiliense, e sempre nesse tempo o Minas já jogava, só que o Minas ainda não estava tão estruturado como está agora. E agora ainda tem o Real Brasília, que foi campeão dos últimos dois brasilienses, então um time que veio forte também para brigar com o Minas e Cesp em Brasília, mas não tinha essa estrutura toda das equipes. Depois que o Minas começou a ter uma estrutura melhor, que começou a ganhar todos os campeonatos, outras equipes começaram a investir também. Acabou sendo bom para o esporte de Brasília, porque as outras equipes tiveram que investir mais, procurar formas de tentar bater o Minas também, para não ficar tão abaixo dele. Tanto é que agora a gente tem duas equipes de Brasília na Série A do Campeonato Brasileiro, uma coisa que é muito legal e que no masculino acho que é Série C ou é Série D. Acho que Então, é D com o brasiliense, né? então assim, querendo ou não, é bom para Brasília ter o futebol feminino numa elite nacional de competição. E acabei até jogando um campeonato universitário pelo Minas e Cesp, mas depois disso eu comecei a sair para fora do Brasil e fui jogar em outras equipes. Então. E aí depois, bom, tava vendo. Você passou pelo Kinderman. Era aí Havaí em Kinderman ou era só Kinderman na época? Não, era só Kinderman. Que também é outro caso, assim, maluco de investimento dedicado ao feminino, com torcida feminina. Como é que foi lá? Muito legal, foi minha primeira oportunidade. Eu joguei um campeonato universitário em Brasília, que teve todas as equipes do Brasil, um brasileiro, e a gente perdeu a final pro Kinderman, que eu não me lembro agora o nome da faculdade que eles representavam, mas era a equipe do Kinderman. E aí acabei jogando bem, afinal, fiz um bom campeonato, fui artilheira do campeonato e tive o convite de ir para o Kinderman. E aí eu fui, joguei o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Catarinense lá. O Campeonato Brasileiro a gente foi vice-campeã brasileira e fomos campeãs catarinense. Então foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez que eu saí de Brasília e já fui para um time bem competitivo, que tinha várias atletas de seleção, e pude também ver como era o cenário do futebol feminino brasileiro, porque até então eu só jogava em Brasília, então comecei a jogar contra Cristiane, Érica, jogadoras conhecidas, jogadores de seleção, e na minha própria equipe tinha muitas meninas de seleção também, seleção sub-20, algumas da seleção principal. Então foi uma experiência muito boa. E ainda é, né, um clube que é muito. Agora tem parceria com a Havaí, acho que tem 2 anos para cá que tem essa parceria, mas era uma equipe exclusivamente feminina e que a galera vai, a cidade é pequena, a cidade todo mundo conhece, apoia, torce, é um clima muito bom lá. Então, é curioso, fez parceria com o Havaí, mas jogava como se fosse o Criciúma, né? É verdade.
E aí, como é que você vai parar no. Desculpa, me corrija até se a cronologia estiver errada, mas você vai parar depois no Flamengo Marinha ou não? Então, eu fui para lá, o que acontece? Eu sou formada em educação física e quando eu fui pro Kinderman, eu já era formada em licenciatura em educação física, mas eu queria terminar de me formar em bacharelado, tanto que eu fui também para estudar. Só que não bateu a grade horária da minha faculdade de Brasília com a faculdade de lá. Então acabou que eu voltei para Brasília porque eu queria terminar de me formar e eu sabia que lá em Santa Catarina eu ia demorar muito para conseguir me formar, sendo que em Brasília mais um ano eu me formava. Então eu voltei para Brasília, joguei no Crespon novamente, joguei o Campeonato Brasiliense, jogamos a Copa do Brasil, que foi a melhor colocação de Brasília numa Copa do Brasil, que a gente ficou em terceiro lugar. E aí, depois disso, eu me formei, fiquei mais um ano em Brasília, me formei, que era a minha prioridade. E aí, depois eu fui pro Iranduba. Só que durante. Verdade. Outro grande mercado focado em feminino. Você chegou a pegar Libertadores lá em Manaus ou não? Então, o que acontece? Em 2016, acho que foi 2016, que foi esse ano que eu joguei pelo Crespon, a Copa do Brasil, no primeiro semestre, e depois eu tive eu já estava contratada pelo Iranduba, mas eu tive um convite do Foz Cataratas para jogar Libertadores no fim do ano. E aí eu conversei com a diretoria do Iranduba, eles me liberaram para jogar esse Libertadores, então eu fui no, no final do ano só para jogar Libertadores pelo Foz Cataratas. Disputei, a gente ficou em terceiro lugar também, que foi na Libertadores de Montevidéu, no Uruguai. E aí depois, no ano seguinte, 2017, eu fui para o Iranduba, que foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, de público. Lembro na semifinal contra o Santos do Campeonato Brasileiro, 22 mil pessoas ali para assistir o futebol feminino, e não era antes de jogo masculino, não foi preliminar de nada, foi realmente para ir para assistir a gente, ingressos pagos, não foi nada de graça também, então assim, foi bem legal a divulgação, e foi muito legal também a cidade acolher tanto o futebol feminino em Manaus. Tanto é que é uma cidade que foi muito especial para mim, que eu tenho vários amigos lá. Então, isso prova que investindo, pensando em negócio, investindo no lugar certo e desenvolvendo ele bem, vai, né? O Iranduba é o maior caso, tipo, tá lá em Manaus, aproveitou uma estrutura de uma arena Amazonas, mas podia não ser, podia ser outro, divulgou bem e cativou o público, poxa, era um fenômeno, né? Caiu um pouquinho agora, né? Mas, poxa, ainda uma puta estrutura louvável, né, para o Brasil, né? Assim como o Kinderman também, né? Sim, claro. É porque o Kinderman ele não deixou cair tanto. Acho que talvez o Kinderman tenha tido uma administração melhor durante todos esses anos. Porque ele sempre se manteve em cima. E é difícil se manter, né? Às vezes não é tão difícil chegar, o difícil é se manter em cima, no topo. E assim, o Kinderman ele vem dentro desses anos com alguns altos e baixos, mas ele vem se mantendo sempre uma equipe muito competitiva. O Iranduba, eu não sei o que aconteceu, que depois ele perdeu muitas atletas, talvez também pelo que eu tenho visto, falta de patrocínio, alguns problemas lá com os maiores patrocinadores, e aí acabou caindo para a série A2, né? Mas assim, foi um clube que para mim foi um clube muito especial e que enquanto eu estive lá, a estrutura foi muito boa, tudo foi muito bom. Eu espero que eles consigam se reerguer novamente e que possa voltar, né, a ser um time de ponta no cenário brasileiro. Porque imagina, quanta menina no norte às vezes quer jogar e não tem referência, né? Verdade. Pô, porque para você, por exemplo, em Brasília, se não tivesse o Minas hoje em dia, pô, você tem que se deslocar absurdamente para pegar um mercado forte. Tudo bem, dos anos para cá, agora a CBF faz os times masculinos se vincularem, terem equipe, mas é diferente, né? Você pegar uma estrutura dedicada, tudo, né? Competitiva. Como o Minas ele é 100% futebol feminino, né? Assim, ele tem um time também muito forte no futsal, mas ele viu que ele precisava focar em alguma coisa e eles focaram no futebol feminino e tem dado muito certo e que fique de exemplo para outros clubes no Brasil que você tendo um trabalho bom, você buscando pelo futebol feminino também pode sim trazer retorno e pode se ter grandes resultados. E aí, bom,
e logo depois você vai pro Flamengo. No Flamengo, pô, você vira artilheira, né? É um negócio, tipo, você imaginava que ia ser artilheira pelo Flamengo Marinha, porque foi você chegou a ganhar um campeonato mundial militar com o Flamengo, não? Sim. Foi, né? Está divulgado até no canal do Esporte Feminino, tudo, mas tinha times com um orçamento muito maior, você imaginava que ia ser artilheira? Tipo, tinha alguma expectativa, assim? Então, assim, sempre em Brasília, fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasiliense 3 vezes, em vários campeonatos de futsal, campeonatos que eu participava, eu era artilheiro. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de ser artilheira por onde eu passar. Logicamente que eu sabia que seria muito difícil num Campeonato Brasileiro, até pelo nível do campeonato que estava. E só que as coisas começaram a acontecer, eu comecei a marcar bastante gols e vi ali no final do campeonato eu brigando com um outro atleta que é da seleção do Corinthians, a Adriana. Então a gente estava ali pertinho uma da outra, só que ela ainda teve 2 jogos a mais que eu, porque a gente perdeu na semifinal e ela teve os 2 jogos da final, e acabou que ela não conseguiu me passar. Então, assim, fiquei feliz demais, era um sonho meu, assim como é um sonho meu também um dia poder ser campeã brasileira. Agora eu não estou jogando no Brasil, mas espero que um dia eu possa realizar esse sonho também. Mas um dos sonhos de ser artilheiro de um campeonato nacional, eu realizei, graças a Deus, foi um momento muito especial para mim, a premiação, ser premiada junto com o Gabigol, e junto com tantos craques do Os dois masculino. Flamengo, né? Não, na verdade, nesse ano, foi em 2018, o Ele Gabigol tinha tá no Santos, né? pelo Santos. É Sim, verdade. ele tinha sido artilheiro pelo Santos. Mas mesmo assim, com vários jogadores do Flamengo que estavam ali também na premiação. Então, assim, foi uma coisa muito legal, de estar junto com as melhores, até porque eu também fui considerada melhor atacante também. Então, receber 2 prêmios em um dia, com tantas pessoas assim que eu particularmente admiro, tanto no feminino quanto no masculino, foi uma experiência incrível e espero que um dia eu possa conseguir ser artilheira novamente. E poxa, mas o feminino aqui, eu não sei, continuando esse investimento dos clubes aqui, que é muito recente, a gente já viu alguns clubes investir e sair, enfim, é complicado. Mas acho que a perspectiva é boa aqui, né? Nesse caso, tudo bem. Ainda o pessoal ganha, não dá para viver exclusivamente de futebol na maior parte dos clubes, tem pouca divulgação, mas poxa, hoje em dia quem quiser ver, vai ver no Twitter, vai ver no Maicujo, vai, enfim, melhorou, né? Não, com certeza. Acho que de 2 anos para cá melhorou bastante, porque antes não tinha transmissão, tinha uma transmissão ou outra, depois veio a Band transmitindo, e tinha uma transmissão ou outra ainda, assim, no final de semana e tal. Mas agora não, agora eu vejo. Ontem teve jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, que antes não tinha nenhuma divulgação, não tinha nada, e passou na Flá TV, entendeu? E que muitos flamenguistas assistiram. Agora já tem o Maicujo, a CBF já transmite quase todos os jogos, então daqui da Espanha eu consigo acompanhar o Campeonato Brasileiro, coisa que há 2 anos não tinha a mínima condição de ter. Então, assim, tem crescido bastante, tem melhorado bastante nesse aspecto. Espero que continue crescendo mais, que emissoras de TV também entrem mais na jogada, com mais transmissões. Li esses dias que talvez a Globo também faça algumas transmissões do futebol feminino, não sei se é especulação ou se realmente vai ter, mas são coisas boas para o feminino porque traz mais divulgação, traz mais visibilidade e com isso também traz mais patrocínios e as equipes com mais patrocínios conseguem ter atletas melhores, conseguem fazer um trabalho melhor e exclusivo e aí com isso o futebol feminino só tem a ganhar. E aí, bom, mas você vai parar na Espanha, né? Acho que. E aí tem, pô, tem pandemia, tem lesão. Como é que foi esse período todo? Até chegar hoje. Como você tá hoje, tá marcando bastante gol no Euro. Eu cheguei aqui em janeiro do ano passado e cheguei para me recuperar da lesão que eu tive. Eu tive que fazer uma cirurgia na minha tibia esquerda, que eu tive uma fratura por estresse. E acabou que cheguei aqui em janeiro para poder finalizar meu tratamento e poder voltar a jogar. Mas em março começou a pandemia, então acabou que eu fiquei 5 meses
dentro de casa, não podia sair, tinha multa, não podia fazer nada, então acabou que eu treinei muito em casa, terminei de me recuperar em casa mesmo. E assim, foi meio que uma loucura, né? Imagina, eu nunca saí do meu país e sempre foi meu sonho jogar fora também, jogar outras ligas, outras competições. E aí, quando eu saí pela primeira vez, acontece isso, uma pandemia mundial que nunca houve antes, que você fica preso dentro de casa. Então, foi bem difícil para mim não poder voltar ao Brasil também, porque se eu voltasse para o Brasil, como a minha documentação aqui ainda não estava pronta, eu não conseguiria entrar aqui novamente. Então, até nas férias que teve, eu não pude voltar para o Brasil. Já estou há um ano aqui sem ir ao Brasil. Então, sim, foi bem difícil no início por causa disso. Acabei depois trocando de clube nesse meio tempo. E aí voltei. E em outubro a gente começou a nossa temporada aqui da Liga Iberdrola. E aí, depois disso, no primeiro jogo já a gente perdeu por 2-1, mas eu já voltei e marquei, que foi uma felicidade imensa, porque lógico que fiquei muito tempo parada, fiquei mais de um ano parada, e aí poder voltar a fazer o que eu amo foi maravilhoso. E estamos aí na luta. É um campeonato muito equilibrado, um campeonato muito difícil, que tem resultados sempre surpreendentes aqui. Então, assim, a gente está tentando lutar para se manter na primeira divisão aqui, porque a Cai gente. em 4, né? Oi? Cai 4 times, pô, é um negócio pesado, né? Cai 4 porque ano passado não caiu ninguém, porque a liga Hum. acabou antes da hora, normalmente cai em 2. Só que a liga acabou antes da hora, então aí pegou as duas equipes que subiram, teoricamente, e não caiu ninguém. Então esse ano cai 4. Só que é um campeonato muito equilibrado, muito difícil de jogar. Todo jogo é um jogo muito difícil. Não é como no Campeonato Brasileiro, que ainda tinha alguns jogos assim que eram jogos, digamos que mais fáceis, né? Que tem algumas goleadas muito grandes de 8, que ainda. Talvez esse ano no Brasileiro não tenha mais, mas até ano passado, quando um Corinthians pega uma equipe mais fraca, ou quando um Santos pega uma equipe mais fraca que dá altas goleadas, aqui não existe isso. Existe com o Barcelona, né? O Barcelona Não tem o que fazer, né? o Barcelona ele goleia todo mundo, mas tirando o Barcelona, do Atlético de Madrid, Real Madrid, Levante, todos são equipes muito equilibradas e todos os jogos são muito bons porque não dá para saber o resultado, mesmo sabendo que está mais abaixo na tabela, o outro está mais em cima, sempre são jogos muito bons. Então, assim, está sendo uma experiência muito boa estar aqui. E para mim também, como atleta, eu estou tendo que crescer muito, tendo que me desdobrar ao máximo para conseguir chegar no nível da liga daqui. Então, isso até quer perguntar, a diferença do jogo aqui pro da Espanha muda muito? Na verdade, aqui no Brasil é mais físico, um jogo mais de habilidade, e aqui é um jogo muito técnico. Então, assim, um jogo técnico e pensado. Então, as duas equipes aqui que eu estive aqui, elas têm um estudo da outra equipe muito forte. Então, sempre antes de jogo, a gente estuda a outra equipe, a gente vê vídeo, a gente vê como a equipe joga, o que a equipe faz, o que fazer para neutralizar as forças das equipes, o que fazer para aproveitar os pontos fracos da outra equipe. Então, aqui é um jogo muito estudado e aqui é um jogo muito técnico. Acredito eu que aqui eles devem ter uma base muito boa, uma categoria de base muito boa, porque não é um jogo tão corrido como no Brasil e nem tão habilidoso como tem a habilidade dos brasileiros, das brasileiras, não tem tanto isso, mas é um jogo muito estudado, muito pensado e tecnicamente muito mais forte do que o do Brasil. Assim, com certeza, estatisticamente, tem menos erros de passe, as finalizações são melhores, porque acredito que isso não venha só de chegar no principal já assim, mas acredito que venha de uma base muito forte, porque todas as equipes têm atletas muito boas e atletas muito boas tecnicamente. Então, acho que essa é uma grande característica do futebol daqui. É uma liga que traz muito estrangeiro também. Essas estrangeiras, para o Brasil, seriam top também, não? Sim, tem muito estrangeiro aqui.
tanto que algumas, as brasileiras aqui também são bastante respeitadas, e as brasileiras que jogam aqui também são jogadoras muito boas, né? Jogadoras que no Brasil são jogadoras de seleção, então acredito que muitas jogadoras vêm para cá sabendo que vai precisar, talvez, mudar seu estilo de jogo como atleta. Um caso desse é a Ludmilla, que ela, no Brasil, ela corria muito, mas aqui ela corre muito e melhorou bastante tecnicamente também. Então, acho que você vir para um lugar desse, com certeza você cresce muito como atleta para desenvolver coisas que são necessárias para disputar aquela competição ali daquele país. Eu tô vendo muita brasileira, até com esse brasileiro que teve mais visibilidade e tudo, indo para muitos mercados na Europa, tudo. Acho que isso deve subir bastante o nível do jogo aqui, né? Conhecimento tático, tudo. Pô, tem muita menina em Portugal, muita na Espanha. Como eu falei, teve gente que foi para as Ilhas Faro, já tinha gente na Liga dos Estados Unidos. Poxa, isso. Com certeza. Eu não sei qual o objetivo de cada uma delas, mas o meu objetivo era conhecer uma cultura nova, um futebol, uma nova forma de jogar futebol. E assim, conheci, vi o quanto é diferente, entendeu? O quanto você tem que, pelo menos aqui na Liga da Espanha, o quanto você precisa melhorar tecnicamente, o quanto você precisa saber entender o jogo, não apenas jogar, mas você tem que entender o jogo, o que você tem que fazer em um jogo, no outro jogo já muda o esquema, o que você precisa fazer no próximo jogo para tentar anular o seu adversário, para aproveitar os pontos fracos do seu adversário. Então, assim, para mim tem sido de um conhecimento e de um crescimento muito grande. Acredito que para as meninas que estão aqui, todas, também, como com certeza também deve ser diferente jogar na França, nos Estados Unidos, que é o futebol mais forte do mundo, né? Então, com certeza, acredito que por mais que você acabe passando algumas dificuldades, acaba sendo mais difícil você ser estrangeira, mas acredito que como atleta, todas as atletas que às vezes saem para jogar fora do Brasil, acho que tem um crescimento muito grande. E aí, bom, você que está vendo essa realidade aí, até puxando um gancho do resto do canal, que é essa oportunidade de jogar fora do Brasil, tudo. Como é que faz para uma atleta brasileira ir para o exterior hoje? Porque nos Estados Unidos, talvez, como o futebol nos Estados Unidos, o feminino já é mais antigo, tem uma cultura de, sei lá, se tiver contato com universidade, faz um programa de universidade, até como é o caso da goleira brasileira, que jogava na Califórnia. Mas para o resto do mercado, hoje caminha o quê? Campeonato Brasileiro mesmo? Então, depois que eu fui artilheira do Campeonato do Brasileiro, eu tive várias propostas, apareceram alguns empresários também, e aí acabou que eu não pude sair, tive uma proposta para a China, tive proposta até aqui para a Espanha mesmo, mas não consegui sair porque eu estava lesionada, e depois eu descobri que era uma fratura para o estresse, então depois disso eu tive que parar de jogar, então eu não pude sair, e aí acabou que o empresário depois me falou dessa oportunidade de vir para cá para eu finalizar minha recuperação, que foi a hora que eu aceitei e que eu vim. Mas assim, agora, como com o futebol feminino crescendo, acredito que acho que uns 80% já das atletas têm seus empresários, aumentou muito isso, era uma coisa que alguns anos atrás não tinha. Tinha, mas eram poucas atletas, devia ser uns 20% das atletas no máximo com empresários. Agora eu acredito que 80% das atletas já têm empresários, empresas, patrocinadores, fazem parcerias, então melhorou muito nesse aspecto. Então, e esses empresários começaram a trabalhar para trazer jogadoras aqui para fora, para conhecer novos mercados. Então, agora no feminino, está sendo para você sair do Brasil, você se destacando bem, conseguindo um empresário, você com certeza vai ter oportunidade de jogar fora. E hoje, pelo menos, eu imagino, não sei, quem joga no Brasileiro A1, dá para ver do futebol, ou não? Sim, acho que desde o ano passado eles colocaram todas com carteira assinada, algo assim. Então tem melhorado bastante também. Com certeza dá para viver. Lógico que a gente sempre espera prosperar mais na vida, né? Espera conseguir coisas a mais. Então, pelo menos no meu caso é esse também.
eu tenho sonhos de conseguir mais coisas pelo futebol, mas assim, no Brasil, acredito eu que todas as equipes da Série A1 acho que já dão a todas as jogadoras condições dignas de viverem no Brasil. Poxa, que é uma coisa que há poucos anos era impensável, né? Com certeza. Verdade. Eu morei um tempo em São José, eu lembro que São José era quase uma ilha, assim, no futebol feminino, que tinha mídia lá, foi campeão mundial, tudo, mas eu lembro que só lá é um outro lugar, tipo, era a exceção da exceção, né? Então, era um pouco triste, porque, poxa, um pouco não. O Brasil sempre teve mulher muito talentosa, né? Tipo, olha a Olimpíada, olha a Copa do Mundo, enfim. Verdade. E aí, bom, qual que é a tua perspectiva hoje? Teu clube falta quanto pro campeonato? Falta muito para acabar o campeonato? Aí eu assumo que eu tô um pouco perdido. Falta bastante, começou o retorno, né? Agora, porque é turno e retorno. Teve 2 jogos do retorno, então ainda falta acho que 14 jogos. Acho que 14 jogos ainda, falta muita coisa ainda para acontecer. E estamos tentando. Acaba que a gente tem perdido pontos para equipes que estavam abaixo da gente e acabamos ganhando pontos de equipes que estavam acima da gente, então acabou que a gente. Mas é complicado até de falar também, porque a gente faz alguns jogos muito bons e às vezes a gente, como ontem, a gente perdeu um jogo que era importante para a gente teve a oportunidade de fazer os gols, mas não fizemos e acabamos tomando. É aquilo, né? No futebol, quem não faz Não leva. faz como, né? Foi o que aconteceu com a gente, então, assim, tentar seguir em frente, tentar melhorar cada dia mais também, e vamos buscar aí continuar na primeira divisão da Iberdrola. É que eu falei, a parte do meio para baixo, para quem acompanha é mais legal, porque é mais emocionante, né? Embora para quem tá jogando deve ser mais tenso, né? Mas, É tenso, mas cada jogo vale muito, porque com uma vitória, às vezes, você escapa bastante, quando você perde, acabam te passando, e se você vê, acho que até o 10º colocado, acho que até o 10º colocado tá todo mundo embaralhado ali, tá todo mundo no bolo. sim, E, e como você disse, é bem emocionante, é bem legal, é uma experiência nova para mim, porque sempre eu estive em equipes no Brasil que estavam brigando por título, e aí agora a gente brigando aqui para conseguir se manter na primeira divisão, mas acredito que tudo vem como experiência e espero que a gente consiga aí se manter e que possa dar tudo certo. sim, que nem você falou, é experiência, seja para hoje, para amanhã, para onde for, muda a característica do jogo, muda uma série de coisas, né? Então, nada é uma bagagem que você acaba levando e é muito útil, né? Com certeza. É, é nas dificuldades que a gente cresce, né? Não, porque quando a gente sempre ganha, a gente sempre acha ali que tá bom. E nas dificuldades, não, a gente tem que se reinventar, tem que fazer outras coisas. E a nossa equipe é uma equipe bastante unida, que a gente sofre junto, a gente fica feliz junto, a gente comemora junto. Eu acho que isso é uma coisa também daqui que é muito legal, que no Brasil não tem tanto também, ao meu ponto de vista. Aqui as equipes são muito fechadas. Então, assim, a equipe toda se fechou, o nosso objetivo é permanecer e, assim, vamos lutar até o final para conseguir atingir o nosso objetivo. Ah, maravilha, tomara que dê tudo certo para ti nessa empreitada nova no exterior. Que nem você falou, tem brasileiro indo para a China. Eu lembro quando a Chu Santos foi para a China, eu falei, caramba, foi para a China, tá que nem o masculino. Ou seja, tem muito mercado e, pô, se continuar balançando a rede, com certeza vão te procurar. Tomara, né? Espero continuar fazendo gols para ajudar a equipe e quem sabe também para no futuro ter novas oportunidades melhores, né? Que é o que o atleta também sempre almeja. E aí, já sabe, né? Se for para qualquer outro mercado no futuro, mais um papo aqui no nosso canal, fechou? Fechado. Maravilha, Dani, muito obrigado. Boa noite aí, nem sei que horas são aí, mas enfim, acho que deve ser que umas 8, 9 horas da noite quase já, não? 9h42. Ah, então, não sei como é treinamento, mas estou esticando o horário do atleta. Queria agradecer uma vez mais sua participação, ter estreado o canal, poxa, ter contado uma história de vida interessante, de mercados de futebol feminino interessantes. Você acabou passando por quase todos os mercados de futebol feminino mais famosos daqui, né? Verdade. Uma honra. Sim, então, pô, tem muita história para contar de conquista, de superação, e, poxa, você vai
tem mais bastante jogo, mas que vocês superem aí para seguir mais uma vez na Iberdrola. Queria agradecer pelo convite. Fico feliz de ter sido a primeira novamente no seu canal. E vamos continuar fazendo gol aí, se Deus quiser. Vamos lutar pela permanência também, vamos conseguir, se Deus quiser. E depois, quando eu tiver novos desafios aí, pode deixar que eu volto aqui para a gente bater um papo novamente. Fechou, combinado. Obrigadão, Dani. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.